Meu- Meus bons amigos, boa tarde para nós. Nós vamos rivalizar com os ventiladores, porque sem eles nós cozinharemos. Hoje, nossa tarefa é conduzir um estudo a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós faremos a leitura do capítulo que nos foi dedicado e, a partir daí, teceremos alguns comentários, buscando aprofundar um pouco a visão no pensamento espírita como ferramenta de libertação da consciência. Porque, vejam bem, quando nós estamos diante do Espiritismo, é preciso que a nossa mente se compenetre de que dispõe de uma nova ferramenta para lidar com as experiências da vida. Porque, se nós tratarmos o Espiritismo como mais um pensamento, ou como algum tipo de crença mística, mágica, é muito pouco provável que alcancemos a libertação do nosso sofrimento. No século XIX, quando Allan Kardec inicia o movimento de organização do pensamento dos espíritos, ele vinha dar cumprimento a uma promessa, se nós podemos nos expressar assim, nos deixada pelo próprio Cristo, que era de que no tempo previsto, o Senhor enviaria ao mundo um Consolador prometido. E esse teria duas funções. A primeira, relembrar tudo aquilo que o Cristo havia dito. E a segunda, explicar coisas das quais ele não pôde falar. Quando nós nos deparamos, então, com a falange Espírito Verdade, disseminando no mundo sementes do Evangelho e do pensamento elevado, essas sementes têm dois objetivos: relembrar Jesus, e não relembrar a faceta humana desse mestre, relembrar a sua condição de Cristo, de ungido, de filho consciente da sua filiação com Deus, e explicar para nós aquilo que a religião tradicional até então permanecia nublado, permanecia confuso, permanecia ignorado. É sob essa ótica, então, de duas balizas ampliadoras da nossa consciência, que nós vamos nos dedicar agora, lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, buscai e achareis, ao item não vos afadigueis pela posse do ouro. São alguns itens muito pequenos, eu peço licença a vocês para lê-los, e depois a gente não lê mais nada, só conversa. Diz assim então: não vos afatigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece ser sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai-a assim: que a paz seja nessa casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber, nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Isso está em Mateus 10, de 9 a 15. Kardec comenta para nós. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova.
estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras, pela caridade deles é que serão reconhecidos. Quanto aos que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, a ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam em vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Amigos, nós temos aqui algumas ideias que são muito pertinentes para o nosso entendimento. A primeira delas vai nos explicar que definitivamente nem Jesus, nem Allan Kardec estavam nos convidando a abandonar as coisas desse mundo. Porque vejam bem, quando o texto nos convida a não nos incomodarmos pela posse do ouro, ou pela posse dos bens, o pensamento desavisado pode deduzir daí que o Cristo estivesse negando a vida material, ou negando a necessidade de que trabalhemos, de que ajuntemos riquezas, de que construamos as obras do mundo. Isso não é verdade. O texto não trata de uma negação do componente humano da nossa condição evolutiva, porque essa é uma grande armadilha em que muitos amigos religiosos se deixam cair e prender. Não é raro que nós criemos uma linha divisória no dia a dia, dizendo assim: aqui desse lado há tudo que é santo, que é puro, que é divino, que é sagrado. Do outro lado, tudo que é sujo, pecaminoso, humano, inferior. Para que eu seja puro, então, eu tenho que agir com santidade. Geralmente essa santidade ela é aparente. E aí nós criamos os modelos de santidade externa. Eu digo assim: eu tenho que falar manso, eu tenho que ter modos, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso me encontrar com qual pessoa, entende? Essa linha é totalmente ilusória. Por quê? Porque o Cristo foi um homem de seu tempo. Quando nós desejávamos buscá-lo, durante a sua passagem pelo mundo, ele nunca esteve recolhido, afastado, nunca retirou-se da presença daqueles que eram tidos como pecadores, nem se negou a atender às figuras importantes e imponentes do seu tempo. Atendeu o centurião romano, doutor da lei. Percebem?
quando nós seccionamos, quando nós dividimos, nós criamos ilusão. E na ilusão não há desenvolvimento espiritual. O desafio, então, é compreender que todas as estruturas humanas e materiais são instrumentos oferecidos pelo Pai para o progresso da nossa consciência. Aí nós começamos a mergulhar no sentido do texto. Sabe por quê? Porque Jesus está nos convidando a dedicar atenção a um conceito que é fundamental no nosso entendimento de Deus, que é o conceito da providência divina. O que é providência divina? Como é que Deus cuida da sua criação? Para o indivíduo que é ateu, Deus não tem nenhuma necessidade de existir, né? Eu sou ateu graças a Deus. Engraçado porque quando uma pessoa diz assim, eu não acredito em Deus, filosoficamente ela se entrega, porque ela pressupõe que Deus existe para desacreditar dele, né? O indivíduo que não crê em Deus não reconhece qualquer lógica que não seja material na condução da vida. Bem, nós não acreditamos que estamos tratando desse companheiro agora. Afinal, nós estamos numa casa espírita ouvindo um estudo de evangelho. Mas dentre os que creem, há companheiros que imaginam que Deus governa o mundo por leis, unicamente por leis. Como se ele tivesse prescrito uma equação matemática, jogado a humanidade nessa equação e ido embora passear. Como se nós estivéssemos sujeitos a mecanismos completamente impessoais de gestão da criação. E o que o Espiritismo nos apresenta é algo um pouco diferente. Porque quando Allan Kardec desenvolve para nós, em A Gênese, a ideia da providência divina, ele nos chama a atenção para a presença de Deus a todo momento, em todo lugar e diante de todas as pessoas. Isso é a providência. Portanto, nós precisamos ampliar a ideia que nós temos a respeito de Deus, para que possamos compreender como é que Ele age na nossa vida. Do contrário, eu vou ter sempre uma relação conflituosa com Ele. Tem gente que diz assim, ô pai, eu estou indo na casa espírita, eu dou passe, eu recebo espírito na reunião mediúnica, eu faço estudo, deixa eu trocar de carro. Né? Aí você não troca de carro. Aí você diz, oh meu Deus, eu já contei, nesses últimos anos, eu já dei mais de 1000 passes nos outros. Desde pereba, unha encravada, tudo passou na minha mão. Eu só quero trocar de carro. E você não troca. Mais um pouquinho você diz, ô Senhor, aquele meu vizinho excomungado, que grita com a esposa, chuta o cachorro, todo mundo trocou de carro. E eu não. E aí a nossa relação é conflituosa com Deus. A gente briga com Ele. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma palestra numa cidade do interior, e eu precisava sair dessa cidade e ir para uma outra, para pegar a condução. A pessoa que foi me levar de carro, num determinado momento da estrada, falou assim, Ivnes, esqueci minha carteira. Reza aí para o doutor Bezerra ajudar e a gente não cair numa blitz. E eu pensei, que fim de carreira para o doutor Bezerra, né? Furar a blitz. O carro passando, ele fazia o policial olhar para o outro lado e a gente passar. Isso é total desconhecimento de como se processa a providência divina. Porque não é relacionado a isso que se dá o nosso contato com Deus. Ele se dá num outro nível.
a partir de outros elementos. Porque o destino da criação é voltar para a casa do Pai. Percebem? Todo o nosso caminho espiritual tem uma meta: nós nos apropriarmos novamente da consciência nossa de filhos de Deus. Esse é o único impulso que nós recebemos do Criador. E é muito comum nós empreendermos força para sermos servos de Deus, achando que ser servo é a mesma coisa que ser filho de Deus. E não é. Sabe por que não? Porque o servo trabalha esperando salário, remuneração. Já pensou se um dia de manhã, um domingo cedo, alguém bate na sua porta e diz assim: eu estou precisando capinar um pasto. Aqui no Rio não tem mais pasto, né? Em Minas tem. Estou precisando capinar um terreno. Vamos lá para você me ajudar? Tem 3.000 metros quadrados. E você vai fazer isso unicamente porque você me achou agradável. Num sol de rachar mamona, nós vamos dizer: olha, não me leva a mal, mas não dá. É muito difícil nós assumirmos um compromisso como esse. Alguém vai pedir assim: olha, eu preciso que você dedique todo o seu tempo, 8 horas do seu dia, pelo resto da sua vida, para fazer algo que você não será remunerado. A gente vai ter dificuldade. Porque esse é o pensamento do servo. O servo trabalha porque deseja pagamento. Então, quando eu falo com Deus assim: ô Senhor, eu dei tantos pás, o que é isso? Está faltando o Senhor me pagar. Quando eu digo assim: eu estou indo na casa espírita fazer minha obra social, porque eu estou juntando bônus hora. Ó, nós somos materialistas de uma matéria sutil, mas é materialismo. O Filho de Deus não. O Filho de Deus se alegra porque ele é herdeiro de tudo que é do Pai. Se o trabalhador trabalha pelo pagamento, o filho trabalha pela alegria do Pai. Enquanto nós nos mantivermos na posição unicamente de servos, o que acontece? Nós não conseguimos compreender a providência. E aí nós lemos uma passagem como essa do Evangelho e pensamos assim: o que Jesus pode estar dizendo? Não faz sentido. É claro que eu preciso me afatigar com a posse do ouro. Afinal, Deus não vai botar gasolina no meu carro. Deus não vai pagar o meu aluguel. Só que quando eu começo a mudar a minha visão e a me colocar na condição de filho, eu percebo que a providência divina é algo um pouco mais sutil. Deus, segundo o Espiritismo, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Ele não é a causa primária das coisas que você gosta. Ele não é a causa primária das coisas boas. Ele é a causa primária de todas as coisas. Uma vez que Deus seja infinitamente perfeito, nada que Ele cria pode ser imperfeito. Imaginem, se eu tenho aqui uma bacia, um balde cheio de água, e eu retiro dele uma caneca, essa caneca vai estar cheia de água. Ou seja, se Deus é o absoluto da perfeição, tudo que Ele cria tem em sua raiz a perfeição. No entanto, nós somos co-criadores em plano menor, nos diz André Luiz. O que isso significa? Dentro da nossa limitada área de atuação, nós também criamos realidade. Nós mobilizamos a realidade. Nós modelamos a realidade. Olha só, que coisa interessante. Hoje, logo depois do almoço, nós estávamos hospedados na casa de Márcia, que sempre nos recebe com muito carinho. Havia na cozinha,
na fruteira da cozinha um abacaxi. Gente, o abacaxi estava cheirando de um jeito que vocês não imaginam. Eu falei com a Márcia: ô Márcia, nós já acabamos de almoçar, parte esse abacaxi para nós. O Wagner também gostou da ideia, a gente fez uma pressão, e aí Márcia foi cortar o abacaxi. Então colocou numa tábua de carne, foi tirando a casca, e o suco escorria pela lâmina da faca, gente. Depois que ela tirou a casca toda e ela colocou o abacaxi para fatiar as rodelas, ela cortou a primeira, o cheiro era incrível. E quando eu coloquei o abacaxi na boca, ele estava tão doce que vocês não imaginam. Alguém salivou? Tem abacaxi aqui? Vocês viram algum abacaxi aqui? Nem na casa da Márcia. Isso não aconteceu. A nossa mente cria realidade. Nesse processo de criar realidade, quem dera se toda a nossa criação mental se desse em torno de abacaxis. Nós seríamos mais saudáveis, mais felizes. Nós criamos realidade, muitas vezes, a partir de sentimentos de separação, de egoísmo, de orgulho exacerbado. O que significa que nós vamos, então, construindo à nossa volta fatores que impedem a visão clara de que o nosso destino é chegar até Deus. Está dando para entender? Eu começo a criar coisas que nublam a minha visão. Eu coloco Deus lá longe, no fim da estrada, fico aqui, distante, e entre eu e o Criador, 1000 coisas. O que o Espiritismo, então, entende como providência divina é aquela parte, ou aquela porção do Criador que está constantemente em contato conosco, nos impulsionando a progredir. Se o Senhor é o motor principal de tudo que existe, Ele pulsa, Ele vibra, Ele norteia a sua criação para o movimento de retorno à sua presença. Isso se dá de modo que qualquer espírito que esteja em qualquer lugar do universo, uma vez que ele volte os olhos para a fonte criadora da vida, naquele instante, ele passa a ter comunhão com Deus. Isso é a providência. Kardec vai nos dizer que é como se Deus fosse, e isso é uma analogia, tá, gente? Não é uma identidade, não é exatamente isso, é uma analogia. É como se Deus fosse um grande oceano, ou uma quantidade enorme de fluidos, de energia, que perpassa todos os seres. Portanto, perpassa cada um de nós agora, quase como um aquário, dentro do qual os peixes estão por todos os lados envolvidos em água. Esse líquido é a presença de Deus. Uma vez que o indivíduo direcione um pensamento para o alto, todo o fluido à sua volta percebe esse pensamento. Portanto, a cada ação, a cada palavra, a cada movimento, nós estamos em comunhão com Deus. Nele vivemos e nele nos movemos, nos diz Paulo, não é verdade? No entanto, se eu estou em Deus, movido pelas ilusões da visão limitada, eu não percebo o Senhor. Eu não consigo vislumbrar que há uma presença superior à minha volta.
Nós vemos isso com clareza quando nós tomamos a referência de André Luiz, que está nas regiões inferiores, umbralinas, durante muito tempo, recebendo visitas de espíritos que o tentavam resgatar, e ele não se apercebe delas. Até que, num determinado momento, consegue ter um insight de se relembrar, de se voltar novamente para Deus. Faz isso e percebe a presença da luz ao seu lado. Quando o indivíduo, então, está alheio à ideia de Deus, cego, Deus aqui, gente, por favor, vamos fazer um parênteses. Não é o Deus homem de barba comprida, sentado no trono, que fica olhando, esse aqui é bonitinho, esse aqui é feio, nada disso não. Deus é a fonte suprema, é o conceito espírita de Deus. Quando o indivíduo está alheio à ideia de Deus, alheio à ideia de uma fonte suprema da vida, quando ele está alheio a uma busca mais ampla do que aquela que é contida no horizonte material, a providência não é acessível a ele. É como se tivesse o recurso, mas o recurso é rechaçado. Vão ser precisas experiências para que se desperte na consciência a atenção pelo sublime. E isso todos nós vivenciamos. Agora, quando o sujeito reconhece que há um caminho íntimo a ser traçado e a ser trilhado, e quando ele reconhece essa fonte, esse sol superior à sua volta, quando ele se entrega ao pulsar dessas energias, chame essa energia como você quiser. Você pode chamar ela, lá no hinduísmo, de Trimurti, você pode chamá-la no budismo do estado natural da mente, você pode chamá-la do estado de consciência plena, do nirvana, você pode chamá-la de iluminação, pode chamar de Deus, pode chamar do que quiser. Mas uma vez que o sujeito tem consciência dessa força, ele entra no fluxo do rio da vida. E todo rio conduz ao oceano. Dessa forma, opera a providência. É sobre isso que Allan Kardec está nos ensinando, quando ele diz assim: se você alinha o seu pensamento com o plano divino, o mais importante você já fez. Não é indispensável que você se preocupe excessivamente com as coisas materiais, porque todo aquele que trabalha é digno de salário. O pai não oferece ao filho que lhe pede pão uma pedra, diz Jesus. Quando nós entramos nessa frequência, nós conseguimos vivenciar a experiência que o Evangelho nos convida, através do nem só de pão viverá o homem. Mas vejam, aqui é preciso uma compreensão um pouco mais sutil. Por quê? Porque o sujeito ou se entrega à confiança do plano divino, ou vai querer ser Deus no seu próprio mundo. Tem gente que diz assim: eu acredito em Deus. Deus, eu sei o caminho, vem comigo. Deus, o senhor está confuso, eu vou dizer para o senhor qual que é a melhor forma de resolver o meu problema. Isso não é compreender a providência. Isso não é entrar em contato com o que o Espiritismo nos apresenta como a presença de Deus. Uma vez que nós mergulhemos nessa presença, a própria condução do fluxo evolutivo vai nos apresentar as oportunidades mais preciosas para nós, as vivências mais necessárias, as provas desafiadoras, porém úteis, e os caminhos que nos cabe seguir. O sujeito não deixa de ser protagonista na sua vida, mas ele reconhece que, além das suas próprias forças, existe o hausto do Criador. Existe o plano de amadurecimento e de emancipação da vida. Por isso, que lá no Evangelho também, na leitura a respeito da lei de amor, Lázaro nos diz assim: no seu princípio, o Espírito só possui
instintos. Avançado e corrompido, sensações. Instruído e depurado, sentimentos. E o ponto alto dos sentimentos é o amor. Olha que bonito. Quando os espíritos entram na beleza da vida imortal, o ensinamento deixa de ser retórica e se torna poesia. O ponto alto do sentimento é o amor. Aí ele completa dizendo assim: não o amor como o conheceis, mas esse sol ardente que reúne em seu foco todas as coisas e que substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que loucura, gente. Isso é a providência divina. Quando nós nos entregamos à providência, nós fazemos parte de toda a criação. Nos colocamos ligados a Deus, conduzidos pelo Senhor. Descobrimos a experiência do amor. Do contrário, nós vamos caminhar longos períodos em queda de braço, em materialismo espiritual. Nós vamos tratar das coisas dos céus como se nós tratássemos das coisas da terra. E aí rezamos para o Espírito Guia, para pedir para ele resolver problemas que não são da alçada do Espírito Guia. Daí, nós resolvemos ir na casa espírita para resolver transtornos que não são da alçada da casa espírita. E às vezes empreendemos longos períodos fazendo isso. Às vezes gastamos tempo, energias, esforço para chegar no fim do caminho e encontrarmos unicamente a frustração. Não é essa a proposta do Evangelho para nós. Não é essa a proposta do Espiritismo para nós. O que o Espiritismo nos propõe é que nós consigamos descobrir essa presença de Deus. E a presença de Deus está em todas as partes. Isso é providência. Só que a providência não pode ser encucada na cabeça do sujeito por violência. Você não pode dizer para ele assim: presta atenção, seu bobo, presta atenção, seu besta, Deus está aqui do seu lado. Isso não funciona. Você não consegue constranger um sujeito a ter consciência de Deus. Vê-se aqueles pais que obrigam os filhos a ir na igreja, a ir na casa espírita, e a fazer um tanto de coisa, e nem por isso despertam o afeto dos filhos pela causa, né? É preciso algo além. É preciso um convencimento diferente. E esse convencimento diferente é o que a gente vai entender como a força do exemplo, ou o processo do nosso próprio auto-melhoramento. Quando nós iniciamos a caminhada de retorno para a casa do Pai, é fundamental, então, que para reconhecer Deus no mundo, eu reconheça primeiro a existência do mundo. E, amigos, não é estranho nós pensarmos que a maioria dos seres humanos hoje não reconhece que há um mundo à sua volta. Somos incrivelmente autocentrados, limitados, um nível de empatia zero. Há pouco tempo atrás, nós íamos iniciar uma viagem e paramos num posto de gasolina para calibrar os pneus do carro. Uma atitude simples, né? No posto haviam 2 vagas para o calibrador, porque eram 2 calibradores. Um sujeito iluminado parou o carro sob as 2 vagas, porque há uma completa ausência de empatia no mundo que nos estimula. Se eu não consigo reconhecer que existe à minha volta outros indivíduos, eu não reconhecerei a presença de Deus no mundo. Se eu não sou capaz de identificar que aquele sujeito que está do meu lado sofre, e que sofrer é ruim, eu também não conseguirei perceber Deus no mundo. É simples, a gente gosta de complicar, mas não é complicado. Nós fazemos um trabalho em Juiz de Fora,
de distribuir lanche para moradores de rua. Num calor do Saara, nós fazíamos pão com manteiga e chocolate quente. A gente pegava o copo assim, saía fumaça. Obviamente, muitas pessoas não aceitavam o chocolate quente. E alguns diziam assim: ah lá, não está precisando. Se tivesse precisando, aceitava. Ó, não é assim. Noutra circunstância, nós conseguimos carne. O pão que era com manteiga, então, foi com carne. Um senhor abriu o pão e disse: até que enfim. Lembraram que a gente tem dente. Ora, se eu não sou capaz de perceber que o meu semelhante sente como eu sinto, portanto, se eu gosto de comer um pão com carne, e se eu não tomo chocolate quente num calor como esse que está fazendo aqui, por que é que o meu semelhante vai tomar? Opa! Se eu não uso um tênis sem cadarço, por que eu vou dar um tênis sem cadarço para os outros? Se eu não toco um violão sem corda, por que eu vou dar um violão sem corda para os outros? Se eu não uso uma roupa rasgada, por que eu vou dar uma roupa rasgada para o outro? Percebem? Tudo isso é materialismo espiritual. Tudo isso é um falso senso de espiritualidade. E se eu não consigo romper com isso, eu nunca vou perceber a providência. Porque Deus se manifesta no mundo de duas formas. A primeira delas, os nomes são complicados, mas as ideias são fáceis, hein? A primeira delas nós vamos chamar de transcendência. É o que está além da matéria. A transcendência é o estado que os grandes místicos alcançaram de comunhão com Deus. Místico aqui no sentido original da palavra. Aquele que vivencia um contato suprarracional com Deus. Teresa d'Ávila foi uma grande mística, João Evangelista foi um grande místico, Chico Xavier foi um grande místico. Esses indivíduos vão ter contato com Deus de uma forma muito pessoal, além da matéria. Portanto, Deus se manifesta na transcendência. Jesus transcendeu esse mundo. Mas Deus vai se manifestar, sobretudo, na imanência, que é aquilo que está dentro da criação. Se Deus se manifesta na criação, eu reconhecerei Deus a cada vez em que eu for capaz de reconhecer a criação e de tratar a criação com zelo, com amor, com respeito. Fazendo isso, eu mergulho na frequência da providência divina. Por isso que o Espírito Verdade diz para Allan Kardec: fora da caridade não existe salvação. Não existe mesmo. Porque se eu não reconheço o meu semelhante, eu posso ser doutor em filosofia espírita, que eu vou ser, quando muito, alguém bem irritante. Não é esse o nosso destino. O nosso destino é sermos profundamente compassivos. Há um filme que é belíssimo, belíssimo, chamado Kundum. Não sei se alguém já assistiu. Ele conta a história do jovem Dalai Lama, que vê a sua vida virada de cabeça para baixo, quando Mao Tse-tung invade o Tibete, durante a Revolução Chinesa. Dalai era ainda menor de idade, e tem que assumir a função de líder máximo no Tibete, num momento de uma crise extrema, ainda muito jovem. Muito bem, o filme então narra todas as peripécias e todas as decisões importantes que ele deve tomar, até que no fim do filme, eu não vou considerar isso um spoiler, porque a história dele é, todo mundo sabe o que aconteceu. Dalai mora na Índia. Ele sai de Lhasa e vai em caravana para Dharamsala, na Índia, porque o governo lhe oferece um espaço para que fique hospedado e construa a sede do governo tibetano. Na fronteira,
Dalai Lama chega então muito abatido, doente, e o filme mostra de uma maneira muito bela, quando os soldados hindus reconhecem uma caravana vindo do Tibete, correm até ela, e quem vinha na frente era o jovem mestre. Chegando na Índia, ele desmaia. E os soldados perguntam assim: mas é você a reencarnação do Buda da compaixão? Porque veio um jovem totalmente prostrado, não suportando o peso da viagem, que cai do animal por terra. E ele responde assim para o soldado: só um iluminado reconhece o outro. Isso é belíssimo. Isso é incrível. Sabe quando eu vou ser capaz de reconhecer Deus? Quando eu reconhecer Deus no outro. Essa é a chave da vida. Sabe quando eu vou ser capaz de reconhecer o amor? Quando eu for capaz de amar o outro. Sabe quando eu vou ser capaz de reconhecer paciência? Quando eu for paciente. Não é o contrário. A gente adora essa onda de dizer assim: eu preciso de um tempo. Dando um tempo para mim, dando um tempo. Uma vez eu fazendo um estudo, falei na casa espírita assim: essa história de tempo é a maior bobagem que existe. Aí uma pessoa levantou a mão e disse assim: não é. Paulo de Tarso, recém-convertido, passa 3 anos no deserto. Precisou do tempo dele. E eu respondi: claro que precisou, mas o tempo de Paulo foi tear, orar e aprender evangelho. O nosso tempo é Netflix. Nosso tempo é novela, é futebol. Esse tempo é inútil, sob a ótica do caminho espiritual. O Cristo não disse para os discípulos dele assim: gente, primeiro vocês fiquem bem, primeiro vocês se arrumem, primeiro vocês se fortaleçam, quando vocês estiverem 100%, sai por aí e divulga o evangelho. Ele não disse isso não, ele falou assim: ó, vão pelo caminho, vocês vão comer o pão que o tinhoso amassou, vão passar apertos horrorosos, mas é aí que a coisa acontece. É irracional pensar em qualquer prática religiosa que não promova bem-estar para o semelhante. É irracional nós pensarmos em qualquer escola de fé que não me ensine a valorizar a vida nas suas expressões mais diversas. Porque se eu não reconheço que há grandeza divina à minha volta, eu não vou perceber Deus. Aí nós nos deparamos então com João, na sua epístola, que diz assim: pois aquele que diz que ama a Deus e não ama ao próximo é mentiroso. Porque se não ama ao próximo que vê, como amará a Deus que não pode enxergar? Acabou, né, gente? Amar a Deus é muito fácil. Deus não põe o lixo na porta da sua casa. Deus não toma banho de 40 minutos. Deus não liga o som alto, não pega dinheiro emprestado e não paga. Né? Deus não bate carro. Deus é uma beleza. Agora, amar o próximo é sofrido. No entanto, segundo o pensamento cristão e espírita, se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. Simples assim. E se eu não amo ao próximo, não reconheço Deus, eu estou ausente da providência. Não porque ela não esteja à minha volta, mas porque eu não a reconheço. E como eu a não reconheço, eu sofro terrivelmente. No início do Evangelho de João, ele fala da punição de Deus. Olha que coisa, ele diz assim: todo aquele que não crer no Filho de Deus será punido. E a punição é essa. Gente, quando eu li esse versículo, eu até chorei. Eu fiquei me sentindo muito mal. Mas foi um mal libertador. A punição é esta: a luz veio ao mundo e os homens escolheram amar mais as trevas do que a luz. Esse é o nosso sofrimento. Entende? Se eu não trago a experiência divina para a minha vida cotidiana,
eu me torno unicamente um materialista. Na pior expressão da palavra, na mais rude. E, no entanto, vejam só, esse copo pode ser incrível, pode ser o copo mais lindo do Centro Espírita de Jacarepaguá. Se ele cair no chão, ele vai se quebrar. Se eu desejo que toda a minha referência de santidade esteja na matéria, se eu me deixo desgastar unicamente por questões materiais, eu estou fadado ao sofrimento, porque tudo que é matéria passa. Você hoje é novo, amanhã você envelhece. Você hoje tem cabelo, amanhã você fica careca. Você hoje está saudável, amanhã você adoece. Você hoje está gordinho, amanhã você engorda mais. Dizem que alguns emagrecem, mas o fato é, o processo da vida material é incrivelmente impermanente. E daí, se eu condiciono as minhas reflexões todas à matéria, se eu condiciono a minha felicidade à matéria, se eu condiciono a minha vida a satisfazer os impulsos materiais unicamente, o resultado vai ser sofrimento, amigos. E vocês percebem que não tem nenhum mistério nisso que eu estou falando? Isso é espiritismo cru, simples. Eu nem botei um lacinho para dar para vocês, desculpe a falta de jeito. Porque essa é a raiz do pensamento dos espíritos. Ou nós compreendemos que somos seres em passagem por esse mundo, que temos à nossa volta todos os recursos disponíveis para cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Ou nós ficaremos marcando passo, marcando passo, marcando passo. Há pessoas que procuram um atendimento fraterno e dizem assim: nossa, parece que minha vida não sai do lugar, está amarrada. Às vezes está amarrada mesmo, mas não é por causa de nenhum espírito externo. Não é nenhuma macumba. Quando muito é uma autocumba. Entende? Por quê? Porque se nós não respondermos à vida de forma diferente, é impossível que a vida mude conosco. E o que Kardec nos convida na reflexão a respeito da posse do ouro, é exatamente a mudança na percepção da vida. Ah, mas se eu fizer isso então, Vinícius, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho, eu vou ter que me tornar uma pessoa assim, despojada, livre dos bens materiais. Não. Você vai usar os seus recursos com lucidez. E se você usa o que Deus te dá com lucidez, por que Deus vai tirar de você? Vai te dar mais. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma figura que é muito representativa para o movimento, que é o senhor Lins de Vasconcelos, que foi doador do imóvel onde funciona o CERJ hoje. Ele foi um grande empresário, de muitas posses. No entanto, usou todos os recursos que podia para promover o que era bom, o que era justo. Se esse indivíduo produz prosperidade e bem-estar, por que é que ele deveria se privar desse recurso? Entendem? Não dá para a gente simplificar o caminho espiritual e dizer assim: ah não, para eu ser um indivíduo amadurecido eu tenho que ser pobre, vestir um saco de farinha e andar por aí pedindo esmola. Não faça isso. Quer dizer, se quiser fazer pode, mas assim, não é o necessário. Se você quiser, faça se você quiser. O mais importante da gente compreender é que a grande chave, o que diferencia o indivíduo que está no caminho espiritual daquele que não está, é o exercício da compaixão. É a mudança no conjunto dos seus valores internos. É a capacidade de reconhecer a divindade da obra de Deus ao redor de nós. Cada vez que nós somos zelosos,
cada vez que nós somos delicados, cada vez que nós somos amáveis, nós estamos reconhecendo Deus à nossa volta. Isso é o descobrimento da providência. E nos remete, então, para nós conduzirmos ao encerramento de nossa fala, a ideia do pó nas sandálias. Jesus diz aos seus discípulos que quando eles saíssem de um lugar onde eles não fossem bem recebidos, que eles sacudissem o pó da sandália, em testemunho contra aquela cidade, contra aquela casa, contra aquele grupo. Parece até que Jesus está fazendo uma maldição, né? Mas ele não está. Quando os peregrinos chegavam a Jerusalém, Jerusalém era considerada terra sagrada, terra santa. E você não poderia entrar com impurezas na terra santa. Todo peregrino nos pórticos de Jerusalém sacudia o pó das sandálias, para que na cidade não houvesse podridão, sujeira, inferioridade. Como nós caminhamos para a Jerusalém interna da nossa comunhão com Deus, o que nos faz muitas vezes desistir da jornada é a quantidade de pó que nós carregamos nas nossas sandálias. Nós carregamos um monte de pó de mágoa, a poeira da nossa indiferença, os resquícios da nossa dureza, da nossa intransigência, da violência. E o que o Senhor nos diz é o seguinte: quando nós nos colocamos em contato com a compaixão, reconhecendo a obra de Deus ao nosso redor, é fundamental que nós sempre retiremos o pó da inferioridade das sandálias com as quais nós caminhamos. Uma vez que a gente se coloca diante da tarefa de cooperar com o Senhor, de transformarmos a nós, auxiliando na transformação do mundo, não há mais espaço no coração para que eu agasalhe essas ninharias. Tem gente que diz assim: eu perdoei o meu cunhado. No Natal de 93, a gente estava na casa da minha sogra, e ele falou bem assim comigo: mas eu perdoei. Para com isso. Para com isso, senhor. Isso é pó. E se a gente tiver com pó nos pés, não é possível se aproximar da casa do Pai. Entendem? Se eu não retiro de mim, se eu não sacudo de mim, se eu não me afasto desses detalhes, eu não partilho de uma consciência ampliada de Deus. E o que nós precisamos hoje é de uma consciência ampliada do Senhor. De outra forma, nós vamos ser como criança. A criança brinca, ganha um brinquedo novo, se acha super feliz. E aí daqui a pouco ela diz assim: enjoei. E larga aquele brinquedo de lado. Muitos de nós brincamos de espiritismo. A gente vem na casa espírita, fica super encantado: nossa, vou brincar de espiritismo agora, vou fazer esse curso, vou fazer aquele outro, vou participar do seminário, vou aqui, vou lá, vou ler a obra. Cansei. Quer mais não. Isso é o pó que faz. Então nós temos que sacudir o pó. O nosso destino é Deus. O nosso objetivo é o amor. A nossa oficina é o mundo. O nosso instrumento de trabalho é o semelhante. Assim, nós mergulhamos na correnteza da vida. E nesta correnteza, certamente, nós nos veremos cercados, envolvidos, protegidos e conduzidos por aquilo que vem do mais alto. E de fato, conseguiremos transformar os horizontes internos da nossa consciência. Tudo bem? Mais ou menos, né? Que bom. Eu agradeço a vocês pela atenção. Amanhã nós nos reencontramos para conversar um pouco sobre mediunidade.
Acredito que teremos uma manhã bem agradável. Que Deus nos abençoe. Bom, meus amigos, nós chegamos ao término da nossa reunião. Como vocês puderam perceber, o nosso companheiro recebeu uma mensagem psicografada. Nós iremos pedir para que ele possa ler a mensagem recebida. Gratidão ao Espiritismo. Não há treva nesse mundo que seja mais densa do que as claridades que emanam de Deus. São muitas as escolas de fé espalhadas pelo planeta, com seus templos, símbolos e práticas peculiares, cada qual pastoreando seus adeptos ao remanso seguro do seio do Criador. Respeito e gratidão a todas elas. No entanto, de nossa parte, temos uma vez mais que elevar o gesto de gratidão na direção de Jesus pelas bênçãos do Espiritismo. Escola das almas em ascensão é pela consciência da reencarnação, é na certeza da presença amorosa e vibrante de nossos amigos invisíveis a nos conduzir pelo bom caminho, que nosso coração melhora aos poucos na direção dos mundos supremos do amor. Abençoada seja a doutrina imortal, de rara beleza e luz estuante. Saibamos todos nós, unidos em uma só família de almas, responder pelo prosseguimento de suas cruzadas benditas de fraternidade. Saibamos reconhecer em Allan Kardec o grande professor, a chave, o roteiro que nos leva ao encontro com o Cristo. Salve doutrina de pureza e vibração. Durante meus dias no mundo, foste a fonte de todas as maiores alegrias de meu sentimento. Que continue sempre clareando estradas e caminhos, porque nosso mundo precisa muito de ti. Palmiro Costa.